Olá amigos, estamos de volta novamente aqui no nosso canal, nesse ano de 2021, para promover uma série de vídeos novos e contamos com a sua cooperação. Se você quiser acessar esses vídeos, clique aqui no nosso canal e você terá acesso livre. Vamos iniciar essa nova retomada, que Deus nos abençoe. Bom, nós queremos falar uma série de vídeos, de 4 vídeos, sobre história do cristianismo. E dentro da história do cristianismo não poderíamos deixar de usar inicialmente a própria Bíblia. Eu gostaria de convidar você para que você leia comigo no capítulo 3, no versículo 13 ao 19 do livro do Evangelho de Marcos, que está escrito assim: E subiu ao monte, chamou para si o que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios, a saber, a Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, ao quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então esses, nominalmente, foram os 12 discípulos de Jesus, incluindo até Judas Iscariotes. Então, para iniciarmos a história do cristianismo, nós não poderemos deixar de mencionar isso aqui. Isso aqui é o início do cristianismo. Cristianismo, não se há cristianismo sem Cristo. Então aqui é o início da história de Cristo com seus discípulos, a sua chamada. Ele chama 12 homens para compor a sua equipe para que ele possa posteriormente fundar a sua igreja. E todo mundo conhece a história dos discípulos, o Evangelho de Jesus, que se encontra em Marcos, Mateus, temos Lucas e João, são os evangelhos, 4 evangelhos, que vai encontrar a história de Jesus. Bom, eu tenho uma passagem singular para iniciar essa nossa nova história, história do cristianismo, que se encontra em Mateus, capítulo de número 16 de Mateus. Essa história aqui é bastante interessante, já é a finalização da escola ministerial discipular de Jesus. Jesus já discipulou seus discípulos, já está trabalhando com ele, já os instruiu, já fez praticamente o seminário com eles, e agora está perto da sua partida, e esse é o grande teste final, no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Bom, no capítulo 16, no verso 13, tem uma passagem interessante que eu vou apenas ler alguns trechos aqui para que você fique fixado nessa história aqui. Diz assim: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Bom, aqui é um relato interessante. Cesareia de Filipe, eu creio que muitos já sabem que fica no Líbano. São 2 Cesareias, Cesareia Marítima e a Cesareia de Filipe. Essa Cesareia fica próxima ao Líbano, já na divisa, já saindo das cercanias de Israel para entrar no Líbano. Era uma cidade que fora construída por um dos filhos de Herodes. Bom, por que Jesus foi para essa Cesareia, bem distante, lá numa montanha? Porque, na verdade, Jesus precisava de uma reunião particular com seus discípulos, comissioná-los, as últimas diretrizes ele faria com seus discípulos em particular. E ele tenta fazer isso de várias formas, de várias maneiras, não consegue, porque a multidão está sempre com ele, em qualquer lugar que ele vá, tem uma grande multidão, até que ele consegue fazer isso, uma reunião particular com seus discípulos, lá nas cercanias
lá da cidade de Cesareia de Filipe. E quando chega lá, Jesus faz uma pergunta interessante, né? Eu estava lendo um livro, né? Comentário Esperança, que diz que vai me informar que Jesus tenta fazer isso praticamente durante quase o seu final da sua caminhada. Ele tenta fazer isso 13 vezes seguida, tentando ficar sozinho com seus discípulos, mas não consegue. Então, nesse momento, ele consegue ficar sozinho com seus discípulos, está num lugar distante, um lugar estranho, é um lugar pagão. Cesareia de Filipe era uma cidade construída dentro do paganismo, ao moldes das cidades romanas e grego-romanas, com a série de um panteão de divindades pagãs. Mas por que Jesus vai para lá? Porque ele sabe que ali exatamente ele não vai ter muita dificuldade de conseguir conversar com seus discípulos sozinho. Mas o que me chama a atenção é a pergunta que Jesus faz. Após ter conseguido fazer isso, sentar com eles, e ele vai perguntar: vem cá, o que vocês ouvem dizer sobre a minha pessoa? E os discípulos vão responder para Jesus: Senhor, uns te chamam de Elias, outros te chamam de João Batista, outros te chamam de Moisés e de qualquer um dos profetas em evidência. Aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E os discípulos respondem, a responder a Jesus, não exatamente os discípulos, mas Pedro em particular, o discípulo intrépido chamado Pedro, vai dizer: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. Então, a partir dessa declaração petrina, aí Jesus vai trazer também uma revelação para Pedro. Ele vai dizer: muito bem, Pedro, porque Simão Barjônia, porque quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito do meu Pai que está nos céus. Mas eu também vou te dizer uma outra coisa. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa aqui para mim é uma das maiores declarações que foi dada para o cristianismo, para a edificação do cristianismo. Ele não está edificado em nome de pessoa nenhuma, em nome de nenhum pastor famoso, em nome de nenhuma celebridade, que seja da história antiga, da história também moderna, mas em nome de Cristo. Então o cristianismo é o próprio Cristo. E quem seria o responsável em levar adiante esse nome, levar adiante essa mensagem? Seriam os apóstolos de Jesus. Então o cristianismo começa com Cristo, tá? O cristianismo, ele é edificado em Cristo, o evangelho é levado pelos apóstolos, mas o cristianismo é o próprio Cristo. Ele é o responsável pela sua igreja. Começa com a igreja, uma igreja chamada de Igreja Universal, uma igreja católica. Não estou falando de catolicismo, de uma ideia, de uma denominação qualquer, mas eu estou falando de universal, se referindo ao mundo, uma igreja mundial, uma igreja universal que está no universo, composta por pessoas chamado para fora. Então isso aqui é história do cristianismo. Inicia-se aqui, tá? Nas montanhas do Líbano, na Cesareia de Filipe, com uma convocação de Jesus para que ele possa fazer o teste final após 3 anos e meio com seus discípulos. Ele vai fazer esse teste final para saber o que os discípulos retiveram desses 3 anos e meio de conversações, de experiências, de ver Jesus fazer milagres, o que eles teriam retido de tudo isso. E a declaração de Pedro vai me impressionar, porque Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus, e essa igreja estaria edificada no Filho de Deus, e aqui nós começamos a história do cristianismo. Segue-se posteriormente outros vídeos, mas aqui nós iniciamos a história do cristianismo, e você vai acessar para que você saiba o restante dessa história. Que Deus nos abençoe.